Olá, nós estamos chegando com o terceiro capítulo do videolivro E Ele Estava Lá, livro onde eu conto o testemunho da minha mudança de história promovida pela presença de Deus em minha vida. Nesse terceiro capítulo, eu preciso dizer-lhe sobre a temática, cujo título é Sobre os Trilhos e em Outras Mãos. Como eu estava contando a você nos capítulos anteriores, ousar ampliar os limites da minha curiosidade em plena infância era algo desafiador. Os limites que estavam estabelecidos me sugeriam encontrar lugares, contextos outros que fossem assim descobertos de uma maneira em que uma criança da minha idade, de 8 a 9 anos de idade, talvez não tivesse a mesma postura. Mas eu já tinha esse desejo de ampliar o conhecimento das minhas circunstâncias geográficas. As ruas que circundavam o nosso quarteirão em relação ao prédio, ao apartamento onde nós morávamos, foram logo se tornando familiares. Acima havia a Rua dos Tupinambás, abaixo a Rua da Bahia, um pouco além a Avenida dos Andradas, que se iniciava na Praça da Estação, indo em direção ao Parque Municipal. Estes lugares foram se tornando familiares para mim à medida em que me deslocava com os meus pais ou minha irmã e algumas vezes apenas com a minha mãe em direção à escola ou relacionada aos passeios familiares que nós fazíamos juntos. No entanto, às vezes, ou nas vezes em que os meus pais me permitiam estar brincando na porta do nosso prédio e sozinho, comecei a me deslocar para mais longe, um pouco mais longe. Algumas vezes isso acontecia no final de tarde, outras vezes no início da noite. Foi dessa forma que conheci a parte superior do quarteirão em que morávamos. Lembro-me certa feita de estar subindo a rua pela calçada e encontrar uma garagem aberta do Banco Real. É um banco mesmo que existia na nossa rua, o qual confrontava os seus acessos também pela Rua dos Tupinambás. Curioso, cheguei por uma porta até uma sala na qual os funcionários trabalhavam com imensos processadores. Os computadores antigos eram muito grandes, as salas inteiramente refrigeradas. Nossa rua dava acesso à parte inferior do banco e a minha entrada fora facilitada certamente por uma falha de segurança. Os funcionários, quando ali me viram, com certa surpresa, indagaram o que eu estava fazendo ali. Disse-lhes que estava curioso para saber o que havia ali, naquele local, com a maior simplicidade possível. Depois de me repreender por tal imprudência, com muita gentileza me serviram uma bola de gomas plásticas, destas que prendem maços de dinheiro. Essa bola de gomas plásticas me serviu, inclusive, de importante brinquedo com o qual, lançando contra a parede, brincava de goleiro ao pegá-la de volta, saltando sobre a minha cama. Fui ganhando, de certa maneira, em minhas saídas, confiança, e minhas explorações territoriais do quarteirão foram ainda mais se ampliando. Havia aprendido o procedimento para atravessar ruas e avenidas. Então, certo dia, devia ser uma tarde de domingo, obtive a autorização dos meus pais para ficar à frente do prédio onde costumeiramente brincava. Só que nesse dia, o barulho dos trens me despertou o desejo, não apenas curiosidade, mas o desejo de conhecê-los de perto. Atravessei a Rua da Bahia, dirigi-me à Avenida dos Andradas e rumei pela avenida posterior ao contexto da Estação Central. Vi-me deslumbrado
pelos trilhos e acessos, além de alguns vagões e locomotivas ali estacionados. Naquele tempo, os acessos interiores permitiam que cruzássemos os trilhos com muita facilidade. Foi exatamente o que eu fiz. Andando sobre os mesmos de maneira despreocupada, aproximando-me dos vagões, sentindo aquele cheiro característico dos trilhos e da madeira betumada que os sustentavam. De repente, o vigilante da estação interferiu nos meus passos e me tomou pela mão. Devia ser mais ou menos cerca de 2 horas da tarde, quando minha exploração sobre os trilhos foi subitamente interrompida. Disse-me ele: "O que você está fazendo aqui, menino? Quem é você? Onde estão seus pais? Onde você mora?" Disse-lhe que estava ali passeando, conhecendo o lugar, e que uma vez que havia já conhecido, já poderia ir embora para minha casa. Minha aventura entre os trilhos deve ter irritado o homem, ou pelo menos exposto à fragilidade de sua vigilância. Ele disse que só me liberaria se algum adulto viesse para me levar para casa. Não havia nenhum adulto comigo, e ninguém ali da estação disponível para levar-me para casa naquele momento. Em função disto, ele me reteve, segurou-me ali até o final do seu expediente. Passavam-se as horas e o terror havia tomado meu coração. O que pensariam meus pais por minha ausência por tão longo tempo? Tinha aquele homem intenções boas? O que aconteceria quando eu chegasse no meu apartamento, na minha casa? Confesso que para um menino de 8 anos de idade, os pensamentos que me ocorriam eram desesperadores. O fato é que, detido por aquele homem e sem poder ir para casa ou para qualquer lugar, as horas se passavam de forma angustiante. Por volta das 18 horas, 6 da tarde, já anoitecendo, aquele homem levou-me, segurando-me fortemente pela mão, pedindo-me indicações de onde eu morava. Foi mostrando o caminho que me levava ao nosso apartamento, e com firmeza ele me conduziu aos meus pais. Explicou a eles o motivo de me haver retido durante esse tempo, visando trazer-me de volta para casa em segurança, uma vez que não havia ali ninguém disponível para fazê-lo. Ocorreu-me, anos posteriores, questionar a razão do porquê o mesmo não haver acionado a Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de encaminhar-me. Penso que ele queria, de alguma forma, lucrar com a minha condução direta para minha casa, ou pelo menos proteger-me em algum sentido. Difícil saber. Só sei de uma coisa. Nesse dia em que, caminhando desavisadamente sobre os trilhos da rede ferroviária ou nas mãos daquele vigia, de alguma maneira, ele estava lá. O Senhor estava lá, cuidando e protegendo os meus caminhos. Devidamente disciplinado e admoestado pelos meus pais, que estavam aflitos pela minha ausência, fui dormir naquela noite valorizando muito ter um lugar para morar, e especialmente entre as pessoas que realmente me amavam, se importavam comigo e me conheciam como eu era. De certa forma, todos os dias eu posso agradecer por aquele grande livramento, mais um deles, naquele dia em que eu não sabia, mas que posso dizer-lhe com certeza: o Senhor estava lá. Até a próxima vez, quando eu vou continuar contando a você como os meus dias não foram dias muito simples, mas a mão do Senhor sempre esteve ali, me abençoando, me guardando, me preparando
para aquilo que os dias futuros, certamente nas suas mãos, poderiam se tornar. Eu conto isso a você para que você saiba que aquele que cuidou de mim é o mesmo que está cuidando de você também e que quer se aproximar muito mais intensamente do seu coração e da sua vida. Deus abençoe e até o próximo capítulo.